De novembro de 2023. Estou aqui para falar mais uma vez dessa obra, Teoria Geral do Direito Notarial e Registral, mas dessa vez com ele, Cristiano Cassetari na coordenação e Arthur Delguercio Neto como autor. E olha, vamos tentar também fazer com que Lucas Barelli Delguercio esteja aqui conosco para que esse bate-papo seja totalmente imperdível. Vocês sabem que essa obra foi lançada esse ano, é a primeira edição, e ela entrou como um sucesso absoluto. E para falar um pouco dessa obra, deixa eu só contar uma coisa aqui para o Cris, que ele ainda não sabe, ele vai gostar. Vamos ver se a gente consegue se organizar. Cris, boa noite, meu amigo. Fala, Léo. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Que alegria aqui estar de novo nas nossas lives da Foco. Tudo bem? Eu estou ótimo. E você? Graças a Deus, tudo jóia. Cris, deixa eu te contar uma novidade boa. Limitante, porém boa. Agora, eu consigo transformar as nossas lives, que têm uma duração de até meia hora, em um vídeo que sobe na Amazon e na Martins Fontes. Então, se a gente conseguisse, por um milagre, transformar essa live nossa em uma live de meia hora, ela ficaria disponível na Amazon e na Martins Fontes. Você acha que a gente consegue falar dos principais aspectos com o Arthur e talvez com o Lucas? Com certeza, vamos fazer. Eu acho que é uma notícia muito boa, muito legal. Opa! E vamos aproveitar aí essa oportunidade, né? Para conseguir, então, colocar disponível para, eventualmente, quem não está junto conosco aqui nesse momento, por algum motivo, né? Sensacional. Cris, só dá uma conferida na conexão, ela está travando um pouco. Veja se você... Está travando, Léo? Consegue destravar. Um pouquinho melhor, talvez. Ô, Cris, mas conta pra gente, enquanto o Arthur não entra, como é que se deu a ideia em torno do lançamento dessa obra, uma teoria geral do direito notarial? Na hora que a gente recebeu, a gente falou, gente, coisa incrível. Não existia e passou a ter, foi uma ideia de vocês. Como é que surgiu isso, Cris? Quando a coleção Cartórios foi concebida, Léo, eu já tinha vontade de ter um volume na coleção que tratasse de teoria geral, né? Infelizmente, nós temos pouca abordagem sobre esse tema. Tá me ouvindo aí, Léo, ou tá travando a internet ainda? Estou te ouvindo bem, Cris. Estou te ouvindo bem. Muito bem. Então, vou continuar aí, hein? Tá. E aí nós pensamos justamente em falar, bom, vamos ser pioneiro e colocar algo sobre teoria geral dentro da nossa coleção. A teoria geral do direito notarial e registral é muito importante porque ela vai falar sobre um pouquinho das nossas especialidades, né? Na verdade, a teoria geral vem dentro de uma lei que regulamenta a Constituição Federal, né? O artigo 236 da Constituição, que é o nosso artigo, que fala de notas e registro, ele acaba sendo regulamentado pela 8935 de 94. Então, a própria Constituição pediu essa lei regulamentadora, sabe, Léo? E ela veio e trouxe a explicação um pouquinho do que é o funcionamento do serviço notários registrais, né? Sobre a função do tabelião, a função do registrador, né? A questão da responsabilidade civil, né? A gestão dos cartórios, incompatibilidades, impedimentos, os direitos e deveres, né? E a parte final, que é dedicada a uma situação muito triste, que é justamente as infrações disciplinares, né? Que acaba culminando aí com penalidades, né? Os processos administrativos disciplinares que nós estamos sujeitos também dentro da nossa profissão. Olha o Arthur aí, ó, de cabelo novo, Léo. Nossa Senhora, outro ser humano. Eu tomei banho para falar com vocês aqui hoje, estou com o cabelo molhado aí. Muito bem. Então é o mesmo cabelo, só que com gel, é isso, Arthur? Boa noite, é o mesmo cabelo, mas vai mudar. Depois, quem sabe, um corte aí em breve, vamos ver, né? Muito bom. Arthur, eu estou falando aqui com o Cris, que a obra chegou na Editora Foco esse ano, depois da coleção ter sido lançada.
E o Cris contava que desde o início sonhava com o lançamento de uma teoria geral, né? O livro é uma maravilha, o livro é uma bênção. Ele atende a todo esse mercado de quem está fazendo concurso público e também de quem trabalha nas serventias, nos cartórios, né? E aí, Cris, conta como é que foi a escolha do Arthur, como é que vocês chegaram a esse denominador, para que as pessoas entendam e possamos então avançar sobre o que de fato traz esse volume da coleção, que é a Teoria Geral do Direito Notarial. Quando eu fui escolhendo os autores, né, Léo, a gente queria que tivessem pessoas que fossem estudiosas, que fossem sérias, que tivessem know-how, que tivessem conhecimento, que tivessem experiência, que tivesse vivência prática do dia a dia, que tivesse fluidez também para poder explicar e não ficar num juridiquês que ninguém entende absolutamente nada, né? E pessoas que pudessem abraçar mesmo a ideia do livro, né? Para poder levá-lo ele aí do Iapoque ao Chuí, né? Eu sempre disse para todos os autores, e o Arthur sabe disso, a nossa coleção é uma coleção nacional. Ela não foi concebida para o estado de São Paulo, né? A gente havia poucos livros de notas e registros, mas muitos deles regionalizados, ou nascendo na região sul do país, ou nascendo na região de São Paulo. E nós queríamos abranger tudo, sabe? O Sul, São Paulo, mas chegar no Nordeste, aqui onde eu estou, na Bahia, chegar no Norte, né? No Centro-Oeste do país. Todas as pessoas merecem também que a gente mencione, né, as questões notariais registrais para todas elas, né? Então, basicamente, a escolha dos autores se pautaram dentro dessa forma, né? Dentro dessa premissa. E aí eu tive a grata satisfação de, numa conversa com o Arthur e com o Lucas, né, obter o sim deles e o desejo, a empolgação de poder escrever o livro, né, e o que me deixou muito feliz. A gente já contou em outras lives aí todos os percalços, né, que nós acabamos tendo aí do momento que a gente fechou o livro, e ele já estava lá na minha apresentação e o pessoal ficava me mandando mensagem: olha, tem mas, graças a Deus, o livro surgiu, né? Os percalços da vida aí a gente acaba sempre tendo mesmo, e não podemos esquecer que tivemos 2 anos das nossas vidas jogados no lixo, que foram os 2 anos da pandemia, né? Uma tristeza danada de muitas pessoas próximas a nós partindo, né? Prematuramente, enfim. Então, graças a Deus, o projeto se desenvolveu e chegou nessa obra aí maravilhosa, né? Que é hoje um sucesso total, graças ao Arthur também, né? E ao Lucas. O Arthur, que tem o blog do DG e tem uma atuação muito forte na questão aí de coaching para concurso, né? Nos cursos também que ele dá e que ele ministra aí, e principalmente na quantidade de seguidores dele. Então, assim, muita aceitação, só elogio. As mensagens que eu recebo aqui são só elogiosas, né? Legal. E oxalá aí que nós tenhamos, né, uma parceria longeva aí, que possamos, mesmo de bengalinha, com o cabelinho branco, estar aqui fazendo live para falar da 30ª edição, da 50ª, né? Os filhos já casados, a gente aqui meio gagá, né? Esquecendo aí trazendo anotação para lembrar o que vai falar, né? Isso, tomando aí um ginkgo biloba para a memória, né? Mas o importante é justamente a união de propósitos para difundir conhecimento, né? Eu sou professor há 23 anos e sempre pensei que tudo aquilo que a gente estuda, a gente tem que partilhar. Não adianta estudar, né, e levar para o caixão todo o conhecimento, né? Eu conheci vários professores que fizeram isso, não publicaram um livro, um artigo, uma linha, né? E eram mentes brilhantes e que, infelizmente, não deixaram um legado, né? Então, pelo menos, a nossa ideia é justamente essa, né? Para mim, a felicidade
é receber uma mensagem, como eu recebi há pouco tempo atrás aí das pessoas que foram aprovadas no concurso de São Paulo, né? Olha, professor, eu fui aprovado no concurso de São Paulo, estou pegando aqui a minha serventia pela primeira vez, estou trocando de serventia, pegando uma melhor, né? Suas obras ajudaram muito, né? As aulas que vi, então, isso que vale a pena, né? A gente participar da realização dos sonhos das pessoas aí. Muito bom, Ô, Cris. Cris, você sabe que uma coisa legal para falar da história do livro aí, que tem até a ver com a essência dele, é que, de fato, quando o Cris convidou a gente para escrever o livro, eu fiquei até um pouco relutante, porque, não, na verdade, não existe, né? Não existia no mercado à época um livro que tratasse sobre a teoria geral do direito notarial e registral, né? A gente tinha, quando o convite foi aceito, nós tínhamos um livro que até hoje eu acho que é uma referência, mas que não vem sendo atualizado, que é o livro do Walter Seneviva, de comentários à Lei 8935, né? Só que a última edição desse livro, se eu não me engano, é de 2013, acho que é 13 ou 14, salvo engano. E aí, pô, até aquela época a gente já dava aula, eu dava aula sobre Lei 8935, mas não tinha uma super profundidade, e eu... Desde que o Cristiano comentou comigo sobre essa questão do livro de teoria geral, eu já pensei na 8935 como base, né? Não é um livro de comentários, a lei 8935, mas eu acho que ela é um bom pilar para a gente falar sobre teoria geral do direito notarial e registral. E aí o trabalho veio alicerçado em cima disso. Depois de um tempo, saiu um livro, acho que do Luiz Guilherme Loureiro, também numa pegada parecida, mas o viés de trabalho dele é um pouco diferente. Por quê? Porque eu acho que a ideia, eu sempre gostei muito da ideia de me comunicar com simplicidade, né? Tem gente que acha que é fácil fazer uma comunicação com simplicidade. Eu acho que é bem difícil você transmitir um conteúdo de qualidade com simplicidade. Para mim, aliás, é uma das grandes provas de que simplicidade é qualidade, é o livro do Cassetari, que é o Elementos de Direito Civil, que eu acho um livro extremamente simples, no sentido de ser enxuto, mas que, cara, qualquer pessoa que precisa aprender direito civil tem que ter esse livro na biblioteca, porque você tem um volume que te dá uma noção perfeita do que é o direito civil. Aí o cara pode olhar, poxa, direito civil em um manual? Sim, direito civil em um manual, e é bom pra caramba. E muito bem escrito, né, Arthur? Muito bem escrito. Cara, então, para mim, comunicação com simplicidade é uma maestria, porque se você não dá limite de linhas para alguém e permite essa pessoa sair escrevendo, a coisa vai longe, mas aí você está indo de encontro ao ideal de muitas pessoas, que é o ideal de otimizar tempo, né? O cara quer ganhar tempo, então quanto mais conteúdo, em tese, você vai ter uma velocidade não tão breve para absorção. A gente procurou levar isso para a coleção Cartórios da Teoria Geral do Direito Notarial e Registral. E aí, claro, que a gente tem uma abrangência muito grande, trazendo normatizações estaduais de todo o Brasil. Todo o Brasil está abordado no nosso livro, além de normatizações de CNJ, decisões. Procuramos trazer essa linguagem simples, né? Uma linguagem que seja acessível por qualquer pessoa, porque, claro, eu sei que tem um cara que já estuda faz tempo, que vai ler meu livro e que precisa ter uma profundidade legal, mas eu também tenho pessoas que talvez vão começar por ser um livro de teoria geral, né? A gente parte do pressuposto que a teoria geral ela é uma base, aí vamos dizer, para você aprender uma nova área do direito. Então eu sei que tem pessoas que irão começar o estudo por aqui, né? E aí eu preciso também trazer uma linguagem que o cara leia e se estimule a continuar estudando, porque se é um livro que não tenha, né, uma linguagem acessível, vamos assim dizer, o cara vai, pô, essa história de direito notarial e registral não é para mim. Então foi legal, porque o livro de fato demorou um pouco aí por N razões para sair, mas uma das razões foi que, assim, a gente queria, né, Lucas e eu queríamos trazer um material que fosse diferente do que já existia sobre teoria geral do direito notarial e registral. E aí levou um pouco de tempo para formatar tudo, para ter uma ideia bem desenhada. E hoje o livro, assim, eu acredito que a versão dele tenha saído de uma... Existem primeiras edições de livro que normalmente não são tão legais, porque tem muita coisa para ser lapidada, né?
A nossa, na verdade, é uma primeira edição que eu acho que ela já veio muito lapidada, porque a gente já vinha ensaiando a entrega para a editora tinha bastante tempo. Então, é um livro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conteúdo dele, mas ele foi concebido dentro dessa ideia: comunicação simples, abrangência nacional e também possibilitar qualquer pessoa que queira estudar o direito notarial e registral ter uma premissa do que é a sua teoria geral, né? O que é essa teoria geral do direito notarial e registral. Muito bom. E Arthur, falando um pouco... Cris, já cheguei a externar para o Arthur uma vez, e isso vou externar novamente para ele em outras oportunidades que nós vamos conversar, né? De que as nossas obras passem a ser cada vez mais fonte de consulta pelos nossos órgãos julgadores, sabe? Porque o que a gente percebe é que existe dentro do judiciário muitas pessoas que às vezes não estão totalmente preparadas para encarar certos desafios dentro do universo notarial e registral, né? A gente sabe que o concurso de magistratura não exige tanto de notas e registros, né, para o candidato ser aprovado. Quando tem lá a escolinha, a preocupação é mais em questões processuais, procedimentais, sentenças, sistemas, né? E pouco às vezes se fala sobre os registros públicos em si, né? Então, nós estamos tendo um aumento vertiginoso de problemas relacionados no dia a dia a assuntos que estão abordados nesse livro que nós estamos falando, sabe? Nós estamos tendo um número crescente de PADs contra delegatários, muitos deles completamente absurdos, sem nenhum tipo de fundamentação, de lógica, de razoabilidade. É aquela coisa de querer dar uma resposta para a sociedade, só que de forma errada, né? Não é processando todo mundo que se dá resposta para a sociedade. Para você entender, primeiramente, o que está sendo feito, né? E também muitas questões problemáticas relacionadas às questões dos interinos, né? De um tempo para cá, começou uma modificação normativa sobre a situação dos interinos, mas muito grande mesmo, né? E ela não veio atender os anseios do dia a dia, né? Nós temos estados que existem muitos cartórios vagos, porque esses cartórios não têm viabilidade financeira nenhuma, zero. Coloca em concurso, ninguém quer. Olha só. Verdade. E aí, o que está acontecendo é que precisa entregar isso para um delegatário. Nós tivemos agora uma decisão recente do STF que determina que a pessoa que não é concursada, o substituto legal, né, que seria o substituto aí para poder assumir a interinidade de um delegatário que sai da delegação por algum motivo, né, ele só pode ficar por 6 meses por não ser concursado. E depois dos 6 meses tem que ser um delegatário, né? Então, por exemplo, aqui na Bahia, nós temos mais de 600 cartórios vagos. E poucos deles, todos vão ser extintos, porque são cartórios que não têm rentabilidade alguma, né? E com essa decisão do STF, o que aconteceu? Pediram para o tribunal daqui readequar as interinidades, porque tem delegatário aqui que tem 8, 9, 10 interinidades, mas nem queria ter isso, nem queria. Está, na verdade, aqui fazendo um trabalho social, né? Porque, veja, olha a loucura. A interinidade tem que ser dada depois de 6 meses para um delegatário. Aí você tem 600 cartórios vagos. Cada delegatário só pode ter, segundo agora determina, 3 interinidades. Você vai fazer o quê com as demais? Não tem Escolher. jeito, né? É uma questão matemática, percebe? É uma questão matemática, né? E a gente fala bastante sobre o interino no livro, né? A gente tem Arthur, sabe, começar a falar na responsabilidade do judiciário nessas questões das interinidades, porque, Léo, você não tem ideia o quanto custa para um delegatário assumir uma interinidade. Ele gasta um dinheiro assustador para poder montar essa interinidade e depois para poder desmontar essa interinidade. Então, está vindo assim, essas decisões recorrentes, sabe? Tem que ser delegatário, pega mais, aí entrega, aí o povo sai se endividando para pegar a interinidade.
Agora, Aqui em São Paulo tem dificuldade tem titular que não quer saber de interinidade por causa de responsabilidade trabalhista, por exemplo. E outra, se acontecer algum problema na interinidade, pode respingar na titularidade, né? Por exemplo, a questão do processo administrativo disciplinar. Se a pessoa sofre um processo administrativo disciplinar na interinidade, qual é a punição que ela está sujeita? Perder a interinidade ou perder, inclusive, a titularidade? Né? Então, são coisas que precisam ficar bem definidas. E não estão, sabe? E aí eu acho que mentes como a do Arthur, por exemplo, vão ser fundamentais para logo já começar a colocar aqui os seus entendimentos, né, sobre essas situações. Eu tenho alguma coisa aqui também, pelo que tenho visto na minha experiência aqui como registrador na Bahia, né, para, de repente, começar a trazer um norte de orientação escrita para dizer, olha, tem certas situações que não dá para fazer, para a gente começar a ser citado por um advogado de defesa, etc., para ver se vai dando substância e outras pessoas vão também se encorajando para escrever sobre essas questões, né? Porque, de fato, está muito complicado, o pessoal está jogando dinheiro fora para poder ajudar. Desculpa, jogando dinheiro fora para poder ajudar a ter uma determinada interinidade, fica por um tempo curto, e uma responsabilidade que não se tem uma dimensão da sua extensão, até onde ela vai, o que ela pode afetar e o que ela pode, de fato, prejudicar, né? Eu acho que ele é um campo muito sensível. A gente tratou sobre algumas situações no livro aqui, o próprio fato da interinidade não poder ser concedida para parentes e que tem um nível de parentesco com o antigo delegatário, que foi uma mudança recente que a gente teve também. É uma figura que merece uma atenção, porque a continuidade da atividade depende da atuação do interino designado. Só que hoje a verdade é que você tem alguns desestímulos às pessoas quererem assumir. Por exemplo, o titular, hoje, na verdade, sendo titular ou não sendo titular, você tem a limitação do teto constitucional para o ganho do interino. É um primeiro desestímulo. Diziam que isso ia cair, acho que agora na lei, nessa recente lei aí do Marco das Garantias, acabou não passando, então manteve o teto, continua o teto do interino designado. Agora tem esse julgado do STF dizendo que se você não é titular, você pode ficar por um máximo de 6 meses dentro dessa interinidade. Cara, então você está começando, na verdade, a criar uma série de questões que são problemáticas. Eu tenho, aqui no estado de São Paulo, exemplificativamente, tem um grande amigo meu que foi interino designado num cartório de grande porte da capital. Ele é substituto num cartório do interior. E, cara, ele tem problema de ação trabalhista até hoje, né? Então, quem é que vai querer assumir essa responsabilidade? Porque é o teu patrimônio. Como o próprio Cris disse, você entra, às vezes, numa estrutura que você não tem muito controle, porque ela não foi criada por você e, eventualmente, você pode ter até reflexos na tua titularidade. Juridicamente não tem, em tese não tem, mas, cara, se você tem um problema ali num cartório que você responde como interino designado, pode ser que o problema reflita aí na tua delegação. Então, são pontos bem delicados mesmo, e essa é uma figura que eu tenho procurado estudar cada vez mais, porque é uma situação muito comum, né? É muito comum você ter o interino designado e a gente precisa se debruçar para criar uma estrutura que permita as pessoas terem interesse em serem interinos designados. Eu me recordo, eu tenho já quase 19 anos de profissão tabelião, me recordo que há 10, 12 anos atrás, você falava de alguém ser interino designado de um cartório, era algo visto até com bons olhos. O cara falava, pô, eu vou fazer um trabalho legal, possivelmente vou ter uma fonte de receita adicional na minha estrutura, vou fazer um trabalho, tinha, né, aquela experiência bacana. Só que nos últimos anos, todas essas regras aí que são muito, a meu ver, desincentivadoras à atuação do interino designado, elas foram jogando o cara embora, né? Então, quem quer ter o seu patrimônio comprometido, o seu nome comprometido, tem limitação de tempo, tem limitação de ganho, tem limitação de gestão, né? Porque você não pode, com base ali na resolução 80 do CNJ, cara, você não pode fazer basicamente nada sem autorização do juiz e corregedor permanente. Então, eu acho que é uma figura muito engessado, né? Muito engessada. Então, é uma figura que merece a nossa atenção.
ela foi tratada de forma bem detalhada no livro. Quando a gente trata ali no artigo 5º, que a gente fala da nomenclatura de cada um dos titulares de cartório, a gente já faz um link com o interino designado e fala sobre ele. Mas eu já tenho, né? Como o nosso projeto é um projeto de melhoria contínua, a gente tem estudado cada vez mais para poder trazer pontos importantes aí a respeito dessa figura, que é a figura do interino designado, né? Que é uma figura bem importante mesmo. E só um registro, esses pontos que eu falei tudo não são pontos que estão na lei, né? Muitos deles o Arthur até aborda no livro, mas essas situações que eu estou colocando aqui são situações que nós vamos ter que parar, pensar e tentar desenvolver algumas soluções, algumas propostas, para ver se a gente consegue uma corrente de repercussão, né, de tudo isso para as coisas melhorarem, né? Tudo que foi abordado aqui no livro foi acima do que está descrito e colocado, né? Mas é aquela questão de que I have a dream, né? Nós temos um sonho e ficamos sempre pensando em como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode ajudar, né? E sempre que eu vejo essas lacunas de coisas que não são normatizadas, né? Você não tem um livro de processo administrativo disciplinar de delegatário, por exemplo, né? Aí se mistura. Hoje, eles estão pegando basicamente toda a doutrina criminal mesmo. É um processo criminal. Né? Um processo criminal com acusação, libelo acusatório, né? Sai da esfera até do processo civil. Né? E dentre as questões aí dos interinos, você também não tem um livro específico acerca disso. Né? Nós temos que começar a pensar nessas situações que estão surgindo, e cada dia surge algo diferente nesse assunto, né? Nós estamos vivenciando um momento muito difícil, que eu acho, no que tange a questão das interinidades, né? E aí a necessidade da gente pensar em como contribuir para que certas decisões aí de um contexto assim um tanto quanto absurdos não ocorram, né? Porque nós vamos vendo algumas coisas assim que a gente fala, meu Deus, de onde saiu isso, né? Como que foi embasado, né? Esse raciocínio, né? São situações que têm que ser colocadas, né? Por exemplo, a questão do substituto, o interino não poder ser cônjuge, não poder ser parente, né? Para uma situação tinha que ser, que é a questão do óbito, né? A questão do óbito do titular tinha que ser, obrigatoriamente, porque a família que tinha que resolver as questões trabalhistas, as questões de dívidas cíveis aí, obrigacionais, né? Para poder, dentro de um período de 6 meses. E veja, qual o problema de ser um parente e só vai poder ficar 6 meses agora com essa decisão? Eu acho que até na própria transição do concurso poderia ser, porque sabe o que acontece? Essa regra de não poder ser um parente, a origem dela foi criada em cima de potenciais titulares que sairiam prestando concurso por todo o Brasil e deixando parentes como interinos em outros estados. Cara, isso pode acontecer? Pode. Mas se você for pegar num universo de 1.000, 2.000, quantos tem? Tem 2, tem 3, tem 4. Cara, na verdade, esse foi, a meu ver, acho que até eu já comentei isso outras vezes, esse foi um grande, grande erro, e é aquele erro que muitas vezes as pessoas cometem de querer regrar determinados assuntos pela exceção e não pelo que acontece majoritariamente. Né? Isso não é a maioria. Né? Não é a maioria. Então, a gente não pode pegar condutas que talvez não sejam de fato, eu não vou nem falar aqui se é ou não adequado, mas a questão eu não posso regrar um assunto com base em situações de ordem excepcional. Né? Essa potencial situação de múltiplas aprovações, deixando parentes como interinos designados por cartórios aí por todo o Brasil, talvez seja 1 em 1.000, 1 em 2.000, 1 em 3.000. Né? Então, eu fiquei com uma dúvida aqui ouvindo vocês. Na magistratura, por exemplo, para eu tomar posse num estado, eu preciso me exonerar do estado anterior, caso eu já seja juiz em um estado.
o concurso de cartórios ele não faz essa varredura? Faz. Não? Faz sim, mas é que assim, a questão é que você sai de uma titularidade para outra e, em tese, você poderia deixar um parente respondendo provisoriamente pelo cartório ali. E aí, como os concursos no Brasil são muito vagarosos, né, eles demoram para se desenrolar, exceção ao estado de São Paulo, que normalmente tem uma média de 1 ano e meio a 2 para cada concurso, você perpetuaria aí, de repente, alguns familiares do antigo titular ali. Por isso que criou-se essa regra. Cara, é o que eu falei. Se você for pegar o universo Brasil, você vai encontrar casos nessa linha? Talvez. Mas esses casos seriam 1 em 1000, 1 em 2000, não mais que isso. Então, eu acho só que o regramento do interino designado ele mereceria um debruçar maior em termos de estudo para poder pensar em todos os efeitos de cada decisão. E o que a gente vê, parece que cada hora sai aí algum tipo de normatização e a regra do jogo muda, só que tem gente que está ali respondendo e você cria uma situação um pouco tumultuada, assim, vamos dizer, né? Mas eu acho que no livro a gente já fala aí sobre algumas ideias, algumas sugestões, e a ideia é incrementar, de fato, isso cada vez mais, né? Mas é uma situação que tem que ser enfrentada com certeza absoluta. E mesmo que fosse a questão das múltiplas aprovações, né, numerosas, era tão fácil resolver isso. O interino não pode ser parente do delegatário na sua saída, vírgula, voluntária. Né? Uhum. Se for saída involuntária, né, ocorre morte ou colocar salvo em caso de óbito, você tem como excetuar. Né? Você tem como excetuar a regra. Sim. Tá? Não dá para tratar uma pessoa que é aprovada múltiplas vezes no concurso e vai deixando parentes com uma pessoa que morre e fica a bronca do cartório nas costas de toda a família. Né? Então, era só ter posto uma vírgula escrito, exceto no caso do óbito. Sim. Exceto no caso Boa, do Cris. óbito, né? Então, assim, é muito triste não ter um pensamento que vá além. Sabe? O que a gente percebe hoje é que, infelizmente, o Poder Judiciário não quer estar ao lado do notário e do registrador para pensar. Né? A regra vem e, às vezes, um certo problema, ou sendo incompleta, ou sendo parcial, né? Porque não foi debatido. Né? Não houve um debate com pessoas da classe para poder ajudar. Né? Eu acho que é isso que falta, sabe? Não é uma cápsula de minúcio o judiciário debater com as associações uma determinada regra, porque ele pode não seguir o que, eventualmente, a associação opina. Mas eu acho que é importante ter opinião para poder até ser feita uma ponderação, ser feita uma análise e, de repente, falar, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu nem imaginava que isso aqui poderia afetar, como disse o Arthur, né? Eu acho que o problema é esse. Quais são os efeitos da decisão? Nós estamos num momento que o magistrado, mais do que nunca, tem que pensar. Eu vou dar uma sentença, uma decisão, o que ela vai gerar? O que ela vai acarretar? Né? Ela vai acabar com a vida de uma pessoa dentro de um concurso que ficou lá há 5 anos num concurso? Né? Nós temos que respeitar também uma pessoa que ficou 5 anos num concurso, aí, porque muitos concursos demoram isso, Léo, 4, 5 anos para poder finalizar, né? Depois de tantas... Se não mais, né? Se não mais, exatamente. Né? Então, as pessoas precisam ser respeitadas também como uma pessoa que foi aprovada. Né? Que aí acaba ficando aquela situação de que você era advogado, você tinha uma respeitabilidade como advogado. Passa no concurso, você tem que cancelar a sua OAB, você passa a ser, perante o judiciário, o quê? Nada. Né? Porque você não é mais o advogado, você não está numa carreira pública, você não é um servidor público, né? Você é um ser anômalo chamado notário e registrador. Né? Então, acho que é importante cada vez mais tentar. Não é fácil, porque a gente percebe que, de fato, muita gente vem fazendo esse trabalho, essa tentativa, mas nós vamos ter que usar os nossos livros, as nossas aulas, as nossas lives, tudo, para poder ver se a gente consegue plantar aqui uma semente de melhoras
de mudanças, né? Porque, de fato, dessa forma como está sendo administrado, a população é que é a maior prejudicada dentro de um serviço público que é esquecido. Esquecem também que o serviço público é destinado à população. Uma hora o cartório está lá na rua Z, depois na rua W, na rua Y, porque é C1, enfim. Não quero me delongar aqui, mas são situações aqui que aqui a gente está vivenciando uma ebulição aqui de tantos casos, né? Então, achei oportuno a gente abordar, foi bom. Né, algumas coisas assim nesse sentido, viu, Arthur? Me Legal. perdoe, está falando muito. Imagina, o assunto é do livro, tá super pertinente, super atual, inclusive. Verdade. Agora, Arthur, fala um pouco para a gente das principais características do conteúdo do livro. O que o leitor vai encontrar? A gente já falou um pouco disso naquela primeira live nossa, então Sim. pode ser mais resumida para que a gente possa focar num resumo bacana. Eu procuramos estruturar o livro da Teoria Geral do Direito Notarial e Registral numa divisão análoga à da Lei 8935. Então, a nossa divisão de estudo, ela foi traçada em cima da lei. Mas, como eu disse, isso não quer dizer que é um livro de comentários à lei. Porque, um exemplo, quando a gente trata ali no artigo 1º, que é um artigo que traz 4 princípios razoavelmente rápidos e simples da atividade notarial e registral, a gente aproveita para tratar de toda a base principiológica da atuação de notários e registradores. E aí a gente traz princípios administrativos, princípios de direito civil, princípios típicos e atípicos de direito notarial. Então a gente joga ali uma profundidade dentro do tema, que é uma profundidade que não se resumiria, em tese, aí, a um livro que simplesmente comentaria um artigo de lei, né? E a gente procurou trazer uma visão que o Cris está mostrando. A gente fez alguns quadros, algumas coisas que a gente trouxe para facilitar a absorção de conteúdo, né? Sim. E aí a nossa ideia sempre foi qual? Foi construir um material. Porque, assim, a coleção Cartórios, eu lembro que nas primeiras vezes que eu conversei com o Cassetari, eu me recordo que era... E eu lembro, né? Eu sou leitor da coleção Cartório, então eu me recordo da coleção Cartório ser um livro que tinha uma pegada muito forte para o concurseiro, né? E hoje, de fato, um cara que quer prestar concurso público, ler a coleção Cartórios de forma integral é uma excelente ferramenta de estudo. Porém, a gente não pode nunca ignorar que o nosso público não é um público só de concurseiro, né? Tem muito advogado que consome os nossos livros, que lê os nossos livros. Advocacia extrajudicial bombando agora. Exatamente, a advocacia extrajudicial é tema do momento. A gente tem um público muito fiel e muito leal, que são as pessoas que trabalham em cartórios, né? Hoje a gente sabe, eu e o Cris, como titulares que somos, sabemos a importância de termos uma equipe capacitada. Então, a gente procurou fazer na coleção Teoria Geral do Direito Notarial e Registral um livro que atendesse, claro, às necessidades do concurseiro, que primordialmente foi até aquele público, e talvez seja o público mais volumoso da coleção, mas a gente quer também prestigiar qualquer perfil de leitor que precise se aprofundar, né? Então, a gente trouxe uma divisão que eu achei bem apropriada, onde a gente transita por funcionamento de cartório, quem são notários e registradores. Na parte da 8935, que tem ali as especialidades, claro que eu não vou me aprofundar muito em cada especialidade, até pelo fato de termos volumes para cada uma das especialidades. Mas eu acho legal, como uma pessoa que está tanto tempo na atividade, eu trazer a minha visão de determinadas atribuições. A gente fez isso aqui. Transitamos pelo ingresso na atividade notarial e registral, falando bastante sobre o concurso para cartórios. Falamos sobre um tema que me encanta demais, assim, um dos temas que eu mais gosto quando eu penso em trabalho dentro do cartório é a gestão de cartórios, né? Eu acho que hoje a gente tem ferramentas de gestão para os cartórios que são muito interessantes, e até aqui no final do capítulo da gestão de cartórios, eu coloquei aqui, a gente trouxe, né, 5 medidas que a pessoa que está dentro do cartório poderia e pode utilizar
para ter uma gestão mais adequada de cartório. Então, um exemplo aqui, parece meio esquisito, né, trazer isso num livro jurídico, mas eu trago tratar seres humanos como seres humanos. E aí a gente fala um pouquinho sobre a importância de você ter um olhar zeloso com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, que te representam, né? A gente fala um pouco sobre a importância da presença do tabelião e das suas lideranças no cartório, criando ali, né, um ambiente de melhoria, um ambiente de trabalho bem produtivo. Então, são alguns exemplos de tópicos que a gente aborda quando fala da gestão de cartórios. Tivemos um capítulo que foi exclusivamente destinado para a responsabilidade de notários e registradores, e aí a gente fala um pouco dessa figura também do interino designado, que é bem diferente dentro do contexto da responsabilidade. E aí a gente vai transitando, né, com parte de incompatibilidades e impedimentos, direitos e deveres, as infrações disciplinares, e aí a gente fala um pouquinho sobre essa mecânica do processo administrativo que o Cris até trouxe aqui dentro do contexto do interino designado. E chegamos na reta ali, quando tem a parte da extinção da delegação, na reta final, né, da lei, quando se trata da extinção da delegação. Então, dentro dessa sequência, né, que a gente tem da 8935, eu procurei pensar itens de códigos de normas de todo o Brasil para dar uma ideia para o leitor de como o tema é abordado por todo o Brasil. A gente trouxe vários provimentos do CNJ, vários provimentos do CNJ. Até outro dia um seguidor me perguntou, mas agora com o Código Nacional de Normas, o livro não está desatualizado? Ele não está desatualizado porque, na verdade, o Código Nacional de Normas, ele só mudou um pouquinho a numeração e a disposição de certos provimentos, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, quem de repente for comprar o livro, estará com o livro atualizado em mãos, porque o conteúdo ele foi entregue, a gente entregou o livro para a editora tem pouquíssimas semanas aí, né? Pouquíssimos meses. Isso, então, assim, a gente tem julgado de STF, tem julgado de STJ, tem julgado de tribunais locais, porque a gente procurou realmente trazer essa visão, uma visão de ordem bem... claro que tem muita teoria, mas a gente traz muitas coisas que as pessoas possam ter uma noção de como é o cotidiano de um cartório. E, claro, quando você pensa em teoria geral, a teoria geral ela é a essência, né? Ela é a base ali do estudo de uma determinada matéria, e foi o que a gente procurou trazer para o livro. Né? Então, fugindo, inclusive, do que Cris falou, que, realmente, de fato, tem livros que nós pesquisamos que se diziam, né? Se dizem, até alguns ainda são republicados, o cara fala, eu sou um livro de teoria geral do direito notarial e registral, mas você dá uma folhada no livro, não tem um item de código de normas de nenhum estado do Brasil. Então, como você vai estudar teoria geral de uma matéria se você não consegue fazer uma pesquisa para entender onde é que isso é tratado pelos múltiplos estados aí que a gente tem no Brasil? É claro que eu não tenho como me aprofundar muito em cada estado, porque aí eu precisaria de um livro estadual e não nacional, e não é a ideia aqui. Mas eu tenho como fazer pesquisas para ver quais são os itens que se replicam de forma análoga em mais estados do Brasil e trazer para falar, olha, o direito notarial e registral é interessante, né? Que se você pega, por exemplo, uma lei 8935, ela tem ali aproximadamente 50 artigos, você fala, nossa, é tão pouca coisa, né? Só que aí você começa a ver os desdobramentos, tem código de normas por todos os estados do Brasil, tem decisões do CNJ, provimentos, julgados, tem decisões locais. Então, é um direito muito rico, mas ele é trabalhoso para você compilar uma organização de ideias, porque está tudo muito espalhado, né? Está tudo muito descentralizado por todo o Brasil. E o que a gente fez no nosso livro foi tentar, né, trazer uma visão que, claro, ela nunca vai alcançar um nível de profundidade em uma dada realidade local, porque de fato não é a intenção. Mas ela quer te dar uma noção bem aprofundada do que é o direito notarial e registral, trazendo esses exemplos de normatizações de CNJ, tribunais e de todo o Brasil e tal, para o cara poder falar, há algo a mais no direito notarial do que aquilo que eu leio numa lei federal. Porque você pega ali uma lei federal, na verdade é que você pode ser até levado a erro se você se ativer somente aquele conteúdo dela para tomar uma decisão com relação a um determinado assunto. Então,
Acho que esse é um ponto bem bacana do nosso livro aí, que procuramos, né, nesses anos de estudo, organizar para Refletivo, trazer. né? E sempre com aquele compromisso, né? Claro, a gente está... a cada edição que você entrega, você já vai sempre pensando no que você tem de melhorias para o futuro, de coisas que você pode organizar e tal, mas hoje é um livro com um conteúdo bem valioso e que para quem está, né, com essa intenção de conhecer ou de estudar o direito notarial e registral, humildemente, eu acho que aí um livro que tem que estar no radar de estudo pela profundidade de cada tema e pela importância que a teoria tem para o estudo do notarial e registral. Maravilha. Cris, você quer ponderar alguma coisa sobre isso que o Arthur falou? Não, acho que o Arthur falou tudo, né? Só complementaria dizendo que ele também tem enunciados as jornadas do direito civil do CJF, da direito notarial e registral, né? Além de todas essas normas que ele colocou. É uma vastidão de normas aqui que a obra traz, que foi uma pesquisa muito profunda, muito ampla, né? Para poder trazer esse resultado aqui para o leitor, né? Aqui você tem, às vezes, uma página e vale por 5, 6, né? De outros livros aqui, ela está trazendo... O plano foi esse. De muitas informações aqui, do que se tem esparsos por aí, e muitas coisas nem em livro estão, porque, como a gente disse, está em norma, está em julgado, está em acórdão, né? E aí a ideia é justamente trazer isso para... Direito notarial e registral não é moleza, não, porque você de fato, é o que eu falo, você pega aí uma base federal, você fala, nossa, tão pouca coisa, né? Mas a hora que você começa a ver a riqueza de detalhes, né, que você tem para cada assunto, e assim, o legal é que como a gente vive a atividade, toda vez que sai alguma coisa que você fala, isso aqui é interessante, foi um trabalho de anos, né? Então, toda vez que alguma coisa sai, a gente já reserva um espaço e fala, não, isso aqui é assunto de livro, né? Nem tudo é assunto de livro, mas a gente já tem esse filtro para saber o que é um assunto para um livro, o que não. Então, é algo bem bacana que a gente trouxe aí. E, de fato, o plano é sempre esse. O plano é manter um material que seja de linguajar simples e enxuto, né? A gente quer sempre ter como o Cris deu uma ideia que é mais ou menos a ideia que a gente trouxe para o livro. Eu quero capítulos de 5, 10 páginas que equivalham a capítulos em termos de qualidade de conteúdo de 20, 30 páginas de livros que habitualmente a gente vê por aí, porque o plano é obter qualidade no menor número de páginas possível. Isso dá, né? Que é o que eu falo. Você tem que... Só que é um trabalho, né? Para você ter a maneira aí de se comunicar de forma contínua. Exatamente. É um desafio. É um desafio. Mas é um desafio que a gente abraçou com carinho aí, que com certeza vai permear não só esse livro atual, mas as próximas edições. E, enfim, vai ser bem legal. Muito bom. Arthur, para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu lembro muito que você frisou na live que nós fizemos lá atrás a questão principiológica, que o livro trazia uma base principiológica que era essencial não simplesmente para a contextualização da teoria geral, mas que eram princípios que permeavam todas as demais serventias, eu posso chamar assim, especialidades. Isso. Esse ponto foi um ponto bem trabalhoso. Porque de fato, hoje você pensar em princípios, né, em encontrar materiais aí sobre princípios da nossa atividade não é algo muito simples, né? Às vezes você pega alguns livros que se atém ali ao artigo 1º, escrevem um pouquinho e tal. A gente ainda... Eu enxergo nesse capítulo um capítulo para a gente evoluir ainda mais, mas eu gostei muito do resultado final, porque a gente, como eu disse há pouco, né, a gente procurou primeiro trabalhar de uma forma bem específica o que a gente chamou de princípios atípicos do direito notarial e registral, que seriam os princípios administrativos que estão expressos ali na Constituição e também os princípios de direito civil,
Princípios de direito civil, inclusive, eu troquei bastante ideia com o Cris, né? Não sei se ele vai lembrar ou não, mas ele deu umas dicas legais para a gente, porque é a praia dele com maestria, inclusive. Ele deu umas dicas super legais para a gente levar para o livro na parte de principiologia de direito civil. E aí a gente trabalhou dentro dos princípios do direito notarial, já caminhando aí porque a gente chama de princípios típicos. A gente trouxe a base dos princípios constitucionais da atividade e também os princípios que são previstos na 8935, que são aqueles do artigo 1º. Então, tem muito livro que você vai ler parte principiológica em termos de teoria geral, ele vai transitar em cima desses 4 princípios da 8935, que é a publicidade, a autenticidade, a segurança jurídica e a eficácia, né? A maioria fica por aí. A gente foi um pouquinho além e pensou princípios constitucionais típicos da nossa atividade e também os atípicos. A gente fez essa segmentação no direito civil e também no direito administrativo. Isso ficou bem legal e, efetivamente, como eu disse, né, eu sou leitor da coleção Cartórios, então a gente vê que em alguns dos volumes da coleção Cartórios, os autores abordam ali especificamente os princípios daquela especialidade que está sendo tratada, mas aqui a gente tem, como tinha um professor meu do cursinho que ele brincava, que era um plus a mais, né? Você tem um plus a mais aí para poder não só ter essa base global, mas também de aprofundar, porque claro que tudo que está aqui, como é teoria geral, são princípios que terão relevância, claro que a depender da especialidade em uma maior ou menor proporção, mas eles terão relevância dentro do contexto de cada especialidade. Então, isso foi um ponto bem legal também, que eu acho que eu destacaria como um dos pontos fortes, assim, vamos dizer, do nosso livro. E, claro, ideias, né? Eu citei um capítulo que eu escrevi também com muito cuidado, foi o capítulo da parte ali de gestão de cartórios, que é um tema que eu gosto. Provavelmente, se for pegar o que a gente tem ali em termos de material, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, assim, eu procurei ter um pouco desse feeling, né, de pegar coisas que eu acredito que tenham valor e jogar ali para o livro, para a gente poder ter um material que, de fato, contribua com o ineditismo para o nosso direito notarial e registral. Né? Livros que falam mais do mesmo a gente tem bastante, então acho que é legal a gente despertar esse. Claro que o livro sempre tem que ter uma base sólida em cima do que já existe daquela matéria, mas a gente procurou inovar e essa é uma ideia, como eu disse, que a gente tem aí para cada livro contribuir aí. Como o Cristiano falou, o plano é que esses livros eles têm que estar na mão das pessoas que tratam da nossa atividade, né, magistrados, promotores, políticos, né, para que a pessoa pegue isso aqui e fale, opa, peraí, eu vou conhecer especificamente esse tema para poder tomar boas decisões, com base nas essências que aquilo lá na essência que aquele ramo do direito tem. Então foi uma das coisas que a gente pensou. E como eu sei, né, olha, essa questão de você ter materiais enxutos, materiais coesos é muito importante, porque nós estamos falando de pessoas que são extremamente ocupadas, né? Então, se você chegar com uma enciclopédia ali, com, enfim, 200 mil coisas, a pessoa provavelmente ela não vai ter tempo hábil para se debruçar e entender tudo. Mas se você joga na mão do indivíduo, né, um livro que ele fala, opa, peraí, isso aqui tem 200 páginas, 300 páginas, se eu sentar aqui por 2, 3 dias e ler, eu vou ter uma compreensão exata do assunto e vai ser muito bom para mim. Né? E claro, você vai ler, vai reler, vai aprofundar, né, porque a gente indica decisões para que as pessoas leiam e compreendam, então tudo isso faz parte desse pacote que a gente criou para o livro e que eu acho que, cara, eu vejo pelo menos como algo. Eu acho que o nosso tempo hoje, ele é algo que eu dou muito valor. A gente é muito bombardeado por informação o tempo inteiro, né? Informação. Todo mundo gosta, todo mundo tem a sua profissão principal, mas tem curiosidade em outros assuntos, tem família, tem WhatsApp, e-mail bombando, aquele monte de coisa. Então, cara, eu sempre tenho. Essa foi um viés que eu trouxe para o meu trabalho desde o início, que foi o quê? Cara, o que eu puder me comunicar com simplicidade, eu vou fazer. Então,
eu tenho um compromisso comigo mesmo, por exemplo, de todo mês escrever um artigo de até uma página, 2.000 caracteres sobre um tema notarial e registral. Ah, o Arthur, você é preguiçoso de não querer escrever mais? Não. Eu sou, na verdade, meio doido de ficar procurando o tema para escrever em uma página, porque é um ideal que eu tenho. Eu falo, cara, eu preciso explicar para uma pessoa, sei lá, por exemplo, quais são os requisitos de um inventário ou de um divórcio extrajudicial em uma página. Eu poderia escrever um artigo de 20 páginas sobre isso, até mais eu poderia. Né? O Cris, por exemplo, tem um livro que é o melhor livro do mercado, na minha opinião, a respeito do tema, é o livro dele sobre as escrituras de divórcio, extinção de união estável e inventário. Separação agora não tem mais, eu nem lembro se estava no título ainda, separação, não lembro se estava não, mas agora a gente tem essa mudança, né, que não tem, mas enfim, eu quero mostrar... Pioneiro, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Olha o título qual é. Divórcio. Verdade. Aí é... Quem sabe, sabe, né? Vai falar isso aqui da separação. Era lei da morte. Eu lembro. Há muito tempo, né, Cris? Você fala sobre isso. Muito tempo mesmo. Mas, enfim, claro, existe espaço. Claro, uma pessoa que quer estudar aprofundado tem um livro. Mas eu sempre penso, né, nesse perfil de comunicação, que é um perfil rápido. E, cara, a gente procurou trazer isso dentro do possível. Parece uma coisa meio antagônica, mas não é, mas dá para se comunicar com simplicidade dentro de um livro de teoria geral, e foi essa visão que a gente procurou trazer para a coleção Cartórios. Você consegue mesmo. Quem não adquiriu, pode adquirir. Está em promoção esse mês ainda, né? Eu vi no site, então a galera que quiser tem que aproveitar essa oportunidade. Aí temos a Black Friday, então acho que é uma oportunidade legal. Muito bom. Cris, Arthur, eu preciso encerrar. A gente vai chegar ali com 1h e 3 minutos. Então, a gente ainda tem aí os agradecimentos finais para que a gente não seja derrubado, meus amigos. Bora lá. Bom, de minha parte... pode falar. Não. Eu ia falar para começar pelo Arthur mesmo. Então, deixar só meu muito obrigado aí a todo mundo que participou. Lembrar que o nosso livro da Teoria Geral do Direito Notarial e Registral está incrível. Está em promoção na Black Friday da Editora Foco. Foi um livro escrito com muita dedicação, com muito estudo, e eu posso falar tranquilamente, claro, com toda a humildade do mundo, mas que é um livro diferente do que existe no mercado de materiais notariais e registrais quando o assunto é teoria geral do direito notarial e registral, e dizer que quem tiver o interesse em conhecer um pouco mais a matéria para aproveitar essa oportunidade de aquisição no mês de novembro, e se debruçar aí nos estudos, porque apesar do ano estar por terminar, ainda dá tempo de fazer bastante coisa. Então, toda a minha gratidão a quem nos acompanhou, a quem vai assistir a repetição, e que aproveitem as oportunidades, não só, né, da teoria geral, mas dos outros livros da coleção Cartórios, para poder se aprofundar nesse ramo do direito que eu amo, que é o direito notarial e registral. Deixar meu abração para o Léo aí, que sempre é muito parceiro, amigo nas ações que envolvem o nosso livro. O Cristiano, que é o nosso coordenador, meu amigo querido, que deu essa oportunidade de ouro aí de poder fazer parte dessa coleção. Foi um dos grandes, né? Um dos grandes orgulhos aí que eu tenho na minha atuação acadêmica, poder ser um dos autores da coleção Cartórios, que para mim, não é porque faço parte dela, eu sempre disse isso, a coleção Cartórios é a melhor coleção de estudo de direito notarial e registral do país. Isso eu disse antes de fazer parte dela, e hoje ser parte dela me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Então fica aqui a minha gratidão ao Léo e ao Cris pelas oportunidades. Valeu. Valeu, Arthur. Cris. Obrigado, valeu, Léo. Um grande abraço, meu irmão. Um abraço na família. Obrigado aí por tudo, por acreditar sempre aí nos nossos projetos, e estamos juntos. E lembrar todo mundo aí que no site da editora estamos com promoção aí, não só para o livro do Arthur e do Lucas, de teoria geral, mas todos os volumes da coleção Cartórios, né? O Registro de Imóveis, qual eu sou coautor com o Marcos Salomão, Registro Civil de Pessoa Jurídica, que eu sou autor, né? Mas o Tabelionato de Notas, do querido Paulo Geiger, do Felipe, o RCPN, né? Enfim, todos os livros da coleção Cartórios, e também os nossos livros que têm a ver com o universo notarial e registral, que
que é o divórcio, extinção de união estável, inventário por escritura pública, tema que volta agora à baila, né, por conta da decisão do STF, e o nosso Elementos de Direito Civil, que é o único livro de direito civil que faz uma leitura notarial e registral da matéria, né, mais importante de todas as regulares do que nós temos na graduação para o universo extrajudicial, que, sem sombra de dúvida, é o direito civil. E lá nesse livro tem essa possibilidade de fazer uma leitura notarial e registral do nosso querido e amado direito civil. Fiquem com Deus, muito obrigado. Léo, com você. Obrigado a todos. Cris, eu não tenho como lhe agradecer a dedicação. Eu sei que essas noites de segunda-feira eles são caras, compromisso no cartório aí, mas estamos aqui ao longo do ano apresentando as novas edições, trazendo os autores, debatendo, apresentando a coleção, para que, na linha do que o Arthur falou, não só tendo teoricamente a melhor coleção de direito notarial e registral, mas na prática apresentando ela aqui para todos que nos assistem ao vivo, em reprise, Spotify, enfim. Só posso lhe agradecer. E, Arthur, mais uma vez, nós estivemos juntos aqui e agora, repetindo ao lado do seu coordenador, fizemos uma live incrível de apresentação da obra. Parabéns, muito sucesso. Que estejamos aqui com o ginkgo biloba na cabeça, tal como o Cris profetizou. Vamos lá, meus amigos. Fiquem todos com Deus e com saúde. Amém. Um abraço grande. Valeu. Valeu. Prazer tê-los aqui. Valeu. Tchau.